Não tá com aquela... Bom, vamos lá. A gente vai continuar a nossa conversa das vozes do silêncio. A voz do silêncio. Eu vou colocar o slide para a gente já começar, do verso 33, né? A gente, o último, falou sobre o iniciado, né? O guru, a importância do guru. E agora ele vai falar, o livro vai entrar numa questão de falar sobre a sala da sabedoria, né? Que é onde a gente tá no nosso estudo. Então, vamos lá. Verso 33, né? O que que se diz? O que é incriado? Incriado é aquilo que não foi criado, é a alma, tá? Em ti reside nessa sala. Então ele começa falando que essa é a sala. Lembrando rapidamente, né? São três salas. Esqueci, a sala da ignorância, né? A sala da ignorância, que é a nossa existência, que é a manifestação em si. A sala da instrução, que a gente busca, então, o conhecimento, né? O ser humano tem essa capacidade de desenvolvimento da consciência, do conhecimento. E a sala da sabedoria, que é onde a alma mora, né? Se queres alcançar e combinar os dois, quando ele fala esse combinar os dois, ele está falando de combinação do incriado com o corpo. Nós temos duas dimensões existenciais. Nós temos uma dimensão de consciência e uma dimensão de manifestação da consciência. Toda a estrutura védica que deriva esse livro também, né, de certa forma, budista, se fundamenta nisso, né? Existe uma consciência imaterial que se manifesta através da matéria, sendo um pensamento, todo, qualquer manifestação, sutil ou não, seja matéria. Então, aí os dois que ele fala, é essa combinação, né? Alcançar essa combinação da expressão da consciência se expressando na matéria, que é um ponto bem interessante de discussão filosófica sobre todos esses aspectos, porque a gente é composto de dois lados, uma alma, o incriado, esse aspecto de consciência imaterial, que se utiliza da matéria, seja ela sutil ou não, mente, etc., para expressar a existência nesse mundo. Se eu caminho, eu não sei se é nesse livro, onde eu estava vendo isso, aí eu não me lembro agora, eu acho que ela estava na aula de, de formação, enfim, não do condicionamento, eu não me lembro agora, mas exatamente falando esses dois termos que é usado muito na tradição védica, que é boga e agora estou com de cabeça hoje. Boga que é prazer, né? E viver que é discernimento. Essas duas palavras, né? Que é quando eu estou preso à matéria, eu me expresso através dos sentidos e fico buscando desejo, prazer. Quando eu internalizo meus sentidos, que é chamado de pratyahara, né? Eu caminho para dentro, me aproximando da consciência. E aí é exatamente o que ele está colocando, né? Essa sala da sabedoria, que é viveka, discernimento, é a capacidade de entender que a gente voa com essas duas asas, né? A consciência não fogo e calor, né? O calor não existe sem fogo. Existe, agora, na medida que eu me apego a um desses dois aspectos da existência, né, eu entro na medida que eu caminho mais para o aspecto da materialização, da concepção mental, eu entro nessa, como ele coloca aí, escura roupagem de ilusão. Então, é como se eu entrasse num equipamento, né, que é o nosso corpo, e começa a externalizar essa existência através dele, me identifico com ele, né, e vou criando uma percepção do mundo através dele. Essa roupagem de ilusão é que vai me trazendo o aspecto do sofrimento, porque eu vou me apegando, e aí esse é um grande ponto que ele reforça nesse verso sobre a sala da instrução, que é uma sala que é, 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 é cheia das serpentes, né, da ilusão, porque a gente está só experienciando o mundo através de uma forma, interpretando o mundo. Se eu me apego, se eu me externalizo e me apego a essa externalização dos desejos, né, eu vou naturalmente me afastar de uma existência de consciência real. Então, são essas duas combinações que a gente tem que buscar, né, nessa sala da sabedoria, combinar o criado e o incriado, né? A existência material, a forma como eu manifesto, com a consciência que se utiliza dela. Para isso, eu preciso me libertar da ilusão da concepção que eu crio sobre o mundo. Então, ele fala assim: sufoca a voz da carne, que é essa expressão.
Qual que é a voz da carne? São os desejos, são os impulsos naturais. Hoje, na live, eu estava falando sobre o Sahasrara Chakra, que é o último chakra, o topo, é o chakra coronário, né, do corona. E é muito legal, porque existe uma fala de Ciro Aurobindo, né, do Yoga Integral, sobre a questão do universo, que não é dele, na verdade, é da tradição védica, mas eu vi através dele. Sobre a existência básica do universo, né, o fundamento da existência do universo. E aí existem três movimentos fundamentais, né? Um de criação, né? Um de manutenção, que é expressado em Brahma, o criador, Vishnu, aquele que mantém, Shiva, aquele que transforma e que destrói. Esses três movimentos do universo, eles estão fundamentados em tudo, de alguma forma, né? Cria no sentido de existe, né? E essa existência se mantém, essa existência se transforma, se autoalimentando. Uma energia alimenta a outra constantemente para que esse universo funcione dessa forma. Tirar o ser humano desse cenário, né? Não existiria uma observação inteligente desse sistema, ele vai continuar funcionando do mesmo jeito. Quando a gente interpreta ele pela mente, a gente começa a atribuir adjetivos a esse funcionamento. Por exemplo, a contínua alimentação recíproca de todos os seres significa a Terra, a borboleta, a flor, o planeta, toda a manifestação, né, que é colocado como um ponto infinito. Por quê? Se você olha a Terra numa galáxia, é um ponto infinito, é um ponto infinitesimal, assim como nós somos um ponto dentro da Terra. Então, todos são pontos, né, átomos, que se interrelacionam e funcionam dessa forma constante de criação, manutenção e transformação. E a transformação, ela exige esse constante realimentar, que a gente entende como caridade, como doação, né? O que é doação para a gente? É esse sentido constante de troca. Então, quando ele fala, eu estou falando isso, falei na live, por coincidência, um assunto coincidiu com o outro, mas eu acho que é muito legal compreender esse sistema. Por quê? Porque esse sistema, né, existe uma força que impele a essa ação contínua de troca de energia de todo o universo. Então, quando a gente morre, a gente é energia para outro sistema funcionar, né? E esse contínuo funcionamento, né, de troca, que é chamado de samsara, essa roda constante de manutenção, transformação e etc. Quando ele fala sufoca a carne, é porque quando a gente está preso nesse corpo, existe uma ação que nos impele a autoafirmar, a existir. Né? Todos os sistemas buscam existir, inteligente ou não. Qualquer sistema que exista no universo, ele procura existir, ele vai ter um tempo de existência e vai ter um processo de transformação em si, né? Que é Brahma, Vishnu e Shiva. Então, quando eu estou preso nesse corpo, nós todos, né? O que acontece? A gente está impelido a essa ação de existência, que a gente interpreta isso como desejo. O que é desejo? É essa força que nos faz agir e buscar constantemente a satisfação dessas ações no qual a gente está preso sobre ela. Então, qual é o sentido da realização, da autorrealização em si, através da sala da instrução, que é o grande prisioneiro, né? Porque é o conhecimento ilusório que acaba a gente realmente acreditando em toda uma estrutura ilusória e ficando preso mais ainda nela. É a sala da. É interessante que ele fala, é necessária, né, para aprovação, é o conhecimento que vai fazer com que a gente vá estabelecendo, né, o próprio desligamento desse sistema em si. Quando ele fala sufoca a carne, é por quê? Porque a gente está impelido a esse processo de desejo. E tudo que nos impede a questão mecânica da existência é o princípio que nos prende à ignorância, voltando a essa primeira sala. Qual é a sala? Sala da ignorância. Ignorância significa o quê? A flor vai existir independente de consciência, ela nunca vai se libertar da condição de ser flor. Ela vai simplesmente estar impelido à voz da carne, está falando carne porque a gente é humano, a voz da existência material em si. E ela, né, não permite nenhuma imagem dos sentidos interponha entre a luz do incriado e a alma. Por quê? Porque na hora que eu começo a interpretar esse movimento do universo até ele chama como é que é? Ele chama de devoração mútua, alguma coisa assim, né? Que é um sistema de contínuo alimentar do universo, né? Na hora que eu me prendo a essa externalização, eu perco a luz da consciência que simplesmente está experienciando através desse sistema. E é um sistema que funciona independente, né? Por isso o arranca é a palavra para ego na tradição védica, né? Porque arranca significa
eu faço, quando a gente se coloca na situação de que não é o universo que está funcionando numa estrutura natural, sou eu que, através do ponto, estou agindo. Esse é um dos pontos mais importantes da gente compreender nesse princípio, né, de autorrealização. Né? Eu começo a dar um primeiro passo nessa autorrealização. Até alguém, em algum momento, aí perguntou, não lembro onde, sobre a coisa da iniciação, do nome de iniciação. Né? Eu não foi aqui, mas estou ficando meio confuso, mas enfim, é o Lexotana, Renata. É, quando alguém me perguntou sobre a questão da iniciação, né? A iniciação e o nome do iniciado, a pessoa recebe o nome em sânscrito, etc., ou qualquer outra coisa que seja. Por quê, né? Porque se entende que a gente entra nessa existência, né, e vai preso nela sobre o aspecto existencial em si, e aí chega um momento que você fala assim, não, não é isso, eu quero me libertar disso, eu começo a perceber, e o primeiro passo, né, que estão colocando, da autorrealização, é essa compreensão de que não sou eu o autor da ação, e que eu sou um ponto experienciando o universo eu experiencio o universo através de um ponto que está preso num sistema de leis, né? Não sou eu nada, eu simplesmente experiencio através disso. E aí eu começo a utilizar esse equipamento que me prende para me libertar dele mesmo, né? E aí você recebe um nome, por quê? Porque no momento, ali você nasceu, né? Verdadeiramente foi esse o momento que você nasceu para a existência humana, de desenvolver com capacidade de desenvolver a sua consciência. Então ele coloca assim, né? Não interponha entre a luz, o encriado e a tua, né? Assim as duas poderão fundir-se numa. Que é um grande ensinamento que está aí, que na medida que você consegue combinar a existência da consciência com a estrutura mecânica, física que eu estou utilizando, eu consigo então, né, fundir a existência numa só. E aí conseguir experienciar isso de uma forma fluida, né, sem sofrimento. Porque, né, tendo aprendido com a sua própria ignorância, né, na medida que eu vou. O exemplo de criança adulto é o melhor de todos. Né? A criança, ela tem uma expectativa de ser adulta e vai aprendendo, mas ela ignora o que é ser adulto. Ela não tem noção do que é ser adulto. Mas ela tem uma expectativa de chegar em algum ponto lá na frente. E aí, na medida que ela vai experienciando a vida, aprendendo com a própria ignorância, né, ela vai alcançando a existência e vai experienciando ela. Mas no final ele fala, né, foge da sala da instrução, porque a sala da instrução é um conhecimento ilusório. É um ponto que eu acho que é muito interessante, importante, né? Quando você pega uma estrutura linguística, qualquer que seja, expressando um tipo de conhecimento, né, é a sala da instrução. Só que o que acontece? A gente se apega à instrução em si, ao conhecimento que é ilusório, né? Que é ilusório no sentido que é só uma expressão de algo que está tentando retratar uma estrutura do universo que a gente não tem capacidade de conhecer. É assim, como vai ser a minha existência fora do meu corpo, sem o ego e sem uma percepção que é chamada de Ananda? Eu não sei, né? Eu não tenho capacidade para entender isso, como a criança não tem capacidade para entender coisas que estão além da compreensão dela. E aí, como é que se faz? O mais velho ensina para a criança através de histórias, de forma lúdica, através de fábulas, através de várias estruturas linguísticas, para que ela vá aos poucos entendendo aquilo que ela não tem capacidade de entender. A mesma coisa para a gente, a religião, as filosofias, todas as estruturas de linguísticas utilizam-se de uma estrutura, né, metafórica, mitológica, para que a gente entenda algo que não está na capacidade. Só que se a gente aprende, se apega ao mito, acontecem as idolatrias, todo esse sistema de completa confusão no final, né? Que é muito essa questão de era de aquário e era de peixe. Né? A era de aquário era essa era da instrução, era onde a gente tem que aprender, desenvolver tecnologia, todo esse movimento de conhecimento, as estruturas educacionais, tudo surgiu nessa era de peixes, né? A forma como o ser humano entrou na sala de instrução. E aí percebe que a gente se perdeu nela, né? A utilização errônea da natureza, os recursos naturais, o sistema de competitividade, a desconexão, tudo isso são as serpentes da sala da instrução. A sala da sabedoria é quando você pega toda essa instrução e começa a ser aquilo que a gente aprendeu. Né? Não tem mais, tanto que, né, de certa forma, todos os sistemas no qual a gente estava preso nessa era passada, eu acho muito legal essa questão da era. Eu não tenho nada de astronomia, mas essa era de astrologia, nessa era de aquário e peixes, que é uma representação, né, figurada desses momentos da existência.
no qual, um momento, né, a gente tinha que ter todo esse sistema científico e, enfim, o que a gente viveu para chegar nas condições que a gente está hoje, só que não se apega, foge dessa sala, porque essa sala é perigosa, colocada em sua perto da beleza, porque internet, o mundo, os confortos, os prédios, os carros, tudo isso é essa perigosa e pérfida beleza que a sala da instrução traz. Só que se a gente ficar pegado a isso, o que acontece? A gente destruiu a natureza, a gente acabou com os recursos, a gente destruiu as relações humanas. Isso tudo, essa instrução é necessária para a sua aprovação. Olha como é que o texto é lindo, gente. É para sua aprovação. Então, tudo isso que a gente viveu, né, que está vivendo ainda, inclusive, é para que a gente use esse conhecimento para agora a gente dar um salto, né, para uma sabedoria, para uma existência, né, e não mais apegado às instruções no qual a gente desenvolveu, mas utilizando ela para desenvolver a nossa consciência. Eu estava falando, né, percebe que todas as estruturas estão ruindo de alguma forma. As igrejas na Europa viraram um salão de teatro, ninguém mais. Enfim, em algum momento, as instituições religiosas estão ruindo, as instituições políticas estão ruindo, os sistemas políticos e sociais no qual a gente vive hoje estão ruindo. Tudo que a gente se apegava na sala da instrução, né, no qual a gente jogou toda a nossa existência ali, está se ruindo. Por quê? Porque são instruções, são provações, né, no qual a gente precisa passar, mas precisa se libertar desse aprendizado para usá-lo ele agora com sabedoria, né? Então, eu acho que esse conhecimento que a gente, do yoga, do védico, enfim, todos eles em si, é, são muito importantes porque nós temos o privilégio, talvez, de estar nesse momento de passagem, né? A gente tem condição, porque se a gente tivesse nascido há 100 anos atrás, né, sei lá, na Revolução Industrial, o grande lance era a máquina, era vapor, fazer trem e viajar, e não existia uma perspectiva de sublimar, de transcender esse próprio período, percebe? Há 150 anos atrás era uma realidade completamente diferente. Nós temos o privilégio de ter nascido na transição, onde a gente percebe que todo esse sistema já ruiu, né, já não tem mais, muita serventia, apesar de que a gente está preso nele porque não existe outro ainda, mas a gente já consegue ter esse vislumbre de um novo momento do humano, né, de uma nova forma de existir, até porque a gente está necessariamente tendo que mudar por uma questão básica de a gente exaurir os recursos naturais. Então, esse princípio da consciência, da alma, sublimando essa condição material no qual a gente vive, é muito bacana porque esses textos agora eles fazem um sentido absolutamente diferente se a gente estivesse analisando esse texto. Talvez há 50 anos atrás, não precisa ser muito, não. Há 50 anos atrás, a gente não teria uma clareza, pelo menos eu vejo dessa forma, uma clareza tão grande no quanto a gente está nessa transição, né, necessária com todo o sofrimento que a gente está passando para alcançar um nível de sabedoria, né? E aí ele fala no final, né? Cautela, né? Cautela, porque lano significa discípulo, né? Cautela, não vá a tua alma deslumbrada, né? Pelo esplendor, porque isso aí é o outro aspecto contrário desse conhecimento, que é o famoso ego espiritual, né? Que você começa a desenvolver uma ideia de contrapor naquilo e entra na mesma viagem, né? E aí demora-se e fica preso à sua luz enganadora. Então, esse cuidado, né, da gente utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis nesse momento, mas o princípio fundamental de toda essa estrutura do yoga e da tradição védica, vairagya, não se identifica, não se apega, né? Usa, experiencia esse processo, mas sem a identificação dele. Então, esse verso é um verso muito interessante e complexo, né? Ele fala bem sobre esse momento no qual a gente sai da ignorância, que é a primeira sala, vai para a instrução, que é a segunda sala. E se a gente pegar um panorama do mundo, por isso que bom, se a gente pensar que existe uma contínua existência nessa samsara, né, a gente não tem o privilégio de estar vivendo agora, a gente está vivendo em todas as épocas, né? Se pensar dessa forma, né, porque seria muito se achar que é só a gente estar nesse momento, acho que a gente veio passando junto esse momento. Mas, enfim, esse momento em si dá para a gente ter essa clareza, né? A sala da ignorância é a existência humana, básica. O ser humano, quando caçava, matava, puxava a mulher pelo cabelo, toda essa loucura humana
está preso à existência animal, né, natural, né, que natural no sentido de não existe consciência. Tanto que algumas coisas, há pouco tempo atrás, é extremamente absurdo, né, a gente pensar no Holocausto, a gente pensar na escravidão, a gente pensar na Inquisição. São momentos de um período curto da nossa existência absolutamente inconsciente, né? Sem consciência. Né? Por isso o salo da ignorância. Quando a gente sai dessa sala da ignorância, quando a gente adquire instrução, quando a gente começa a perceber, né, que não é assim. Outra ignorância grande que a gente está vivendo a consequência, os recursos naturais exauridos. Vai começar a morrer, vai começar a acabar a extinção de vários sistemas, porque a gente está utilizando de forma errada, né? Sala da ignorância para a sala da instrução. Só que a sala da instrução ela traz toda uma beleza às serpentes, que é o conforto, o ganho, os poderes, né? Toda essa loucura que a gente espelha como uma visão de grande felicidade, né? De estar nos grandes lugares, nos resorts, as viagens, toda essa estrutura de beleza ilusória que a sala da instrução cai. É lindo, né? A gente vê claramente a sala da ignorância, a sala da instrução, e essa instrução é a nossa aprovação para que a gente consiga chegar, então, na sala da sabedoria, aonde mora a consciência, né? E começando lá, onde um criado reside nessa sala. Não, é um verso lindo, né? Eu vou até fazer uma pausa aqui, se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade, porque esse texto é muito bonito, né? Essa parte. Danilo, então, assim, você diz assim, eu não sou o dono da ação, né? Eu estou experimentando o que está estabelecido no universo, né? E eu vou agir de acordo com do conhecimento que eu estou adquirindo e o autoconhecimento. A minha ação Sim, é sim. isso? Sempre lembrando que essa perspectiva de não autordação também não é uma perspectiva determinista, porque o universo ele está se movimentando de acordo com ação e reação, que é a lei do karma. Né? Se chove, a flor nasce, se não chove, a flor não nasce. Percebe que não é um determinismo. Se chove demais também, ela morre. Então, dependendo da ação, existe uma reação. Então, a gente está preso a um sistema, né, no qual a experiência, a ação, o resultado da ação não é meu, mas eu estou um contínuo processo de ação e reação, né? Então não é uma coisa também de entrar numa coisa onde já está tudo determinado e eu só olho, né? Não, na medida que eu entro, eu participo desse sistema contínuo de ação e reação, né? Uhum. Obrigada. Pode ir, então? Se alguém quiser fazer algum comentário, pode interromper a qualquer hora, tá? Então, a gente vai para o verso 34, né, que é esta luz da joia do grande sedutor Mara. Mara, né, vai estar no final, não, depois já falo. Ela enfeitiça os sentidos cegamente e deixa um incauto a qual um abandonado náufrago. Né? A mariposa atraída pela luz, a gente fala um pouco da lenda, a história da mariposa. Atraída pela luz deslumbradora de tua lâmpada noturna, está condenada a perecer no azeite viçoso. A alma incauta que fracassa em lutar contra o tormenteiro demônio da ilusão retorna à terra escrava de Mara. Que é outro ponto bem interessante que ilustra bem o que a gente estava falando. Eu acho muito lindo a forma como é ilustrada, né? Essa existência tão profunda de forma tão bonita, né? Mara é tido como um demônio. Na tradição budista, na qual o livro deriva, né, de Vitana, é o demônio, é o Asura, né? E o que é o demônio? O demônio é a tentação, né, que nos traz a um sistema de sofrimento. Né? É aquilo que nos tira da percepção da consciência. Né? Então, o que Mara representa como demônio? Né? Os feitiços no qual os sentidos, né, nos cegam a mente e nos traz para um processo de sofrimento. E aí usa-se a mariposa como, que até no texto do Avaduta também, né, dos 24 Gurus, usa-se a mariposa também como um dos aspectos, comparando a gente com o desejo. Então, o que é o princípio, né? Eu tenho alguns desejos que me impulsionam a ação. A gente falou lá do sistema do universo, né, no qual a ação é impulsionada por um processo de autoafirmação, que a gente vai chamar de desejo. O desejo me impulsiona a uma ação.
e são ações necessárias para o funcionamento do universo, né? Já falei isso várias vezes, mas cabe agora lembrar de novo. Desejo para comer é profundamente enraizado na nossa existência. Por quê? Porque se eu não como, eu morro. É um princípio de autoafirmação, da existência do universo. Independente de eu conceber ideias sobre comida, o que é delicioso, o que não é, toda essa viagem que a gente cria em cima da comida, mental, né, que é o demônio, que é Mara. Mara, o demônio, é essa construção ilusória que a gente faz no aspecto básico da existência. Eu tenho um desejo profundo de comer, porque se eu não comer, eu morro. E aí eu crio vários adjetivos sobre comida para enfeitar, né, enfeitiçar os meus sentidos, e aí eu me perco. E aí o que acontece? Eu como comida que me mata, baseado no princípio de desejo e de sentidos, né? Eu quero tanto satisfazer aquele sentido que eu começo a comer coisas que vão me matar e mesmo assim cegamente eu vou e entrego aquilo lá, como uma mariposa vai cegamente para a luz. A gente vai falar um pouquinho da mariposa já já. Esse é o grande demônio da nossa existência. Quando a gente é atraído pelos sentidos e se entrega profundamente a ele. Qual é na ordem, né? Na ordem de sentidos mais profundos? Comer e sexo é o segundo. Por que sexo é o segundo? Porque se eu não como, eu não tenho capacidade de fazer sexo. Né? Se eu não tenho comida, não tem como fazer sexo. Então, primeiro comer. Depois, sexo. Por quê? Porque se eu não faço sexo, não reproduz a raça humana. Percebe que é básico a estrutura fundamental do universo. Né? Eu tenho que ter um desejo profundo, né, arraigado a essa energia sexual, porque se eu não faço sexo, acabou a humanidade. Não teria humanidade se não tivesse esses dois princípios de impulso fundamental, né? E aí, mas o que acontece? Como é um impulso forte, uma energia forte, eu desenvolvo mentalmente uma ilusão sobre essas energias e me apego profundamente e me mato. Quando, se a gente pegar quais são os grandes problemas existentes na humanidade, estão associados a um sistema de comida, sistema de sexo, né? Poder, sexo, onde tem o presidente da República quase cai porque fez sexo com a secretária. Se você for analisar, né, a gente fica girando em torno como uma mariposa, como um animal, girando em torno desses princípios básicos existenciais e criando ilusão. Isso é Mara, isso é o demônio. É o demônio que nos tira a capacidade de compreensão, né, de existência consciente, porque a gente está preso aos sentidos, né, na sala da ignorância, né, na sala da existência mais animal possível. E aí ele coloca, né, como a mariposa atraída pela luz, ela está condenada a morrer no azeite viscoso, no fogo. E aí a história da mariposa, ela é muito... Se alguém quiser fazer algum comentário, fica à vontade, gente. Eu fico empolgado aqui nesses assuntos, mas se quiserem falar, tranquilo? Essa história da mariposa, ela é muito usada na tradição védica. E, inclusive, no texto lá da Bhagavad Gita, né, do Srimad Bhagavata, também usa essa história. Então, qual é a história da mariposa? Né? A mariposa, ela se lança ao fogo, impelido pela luz, sem inteligência. Assim como a gente se entrega à cega aos desejos, como eu estava comentando anterior, produto da mente. A alimentação é nutrição, né? Eu preciso de nutrientes para conseguir viver. Na medida que eu pego esses nutrientes e crio toda uma estrutura de desejo em cima deles, é um produto da mente. Esse produto da mente, olha a linha. Eu preciso de nutriente, independente do que eu coma. Esse nutriente é atribuído um monte de valores nele por esse impulso desejo, e é esse produto da mente no qual eu me entrego cegamente. E aí eu me lanço no fogo, como uma mariposa. A mariposa ela vai na luz e no fogo e se mata. E o fogo é uma questão forte, porque morrer queimado, né, é uma situação muito, uma alusão muito forte para o ser humano. E o mais importante que está no texto, né, não é levado por um inimigo, vai por vontade própria. Então a gente se mata e se lança ao fogo por vontade própria, por criar na mente uma estrutura de desejo e ilusão. Por isso a sala das instruções ela é muito perigosa, porque na medida que eu vou desenvolvendo conceitos de conhecimento e me apegando a esses conceitos, eu me lanço ao fogo e me mato. Sem ninguém precisar nada, né? Sem nenhum inimigo, eu vou por livre e espontânea vontade. Qual seria o inimigo, né, que nos faz fazer essas grandes loucuras? Que é chamado de Mara, que é chamado de demônio. Esse demônio, né, esse mal, essa energia negativa, é justamente esse impulso,
né? Por isso que as religiões trabalham muito a questão de controle do sexo, de repressão, né? Porque tem um certo nível da nossa compreensão que a gente não consegue entender, então exige repressão. Não sei se é correto ou não, não estou julgando, mas exige repressão. A gente faz isso com criança, né? Ah, não pode, pode, não pode, não pode. Ela não entendeu, a gente força ela a entender de alguma forma, né? E o ser humano vive assim. Ah, você entendeu? Então prende a pessoa, leis. Por que existe lei? Porque as pessoas não entendem. Se entendesse como funciona, não tinha lei. Não tinha como, não tem por que castigar pessoas se as pessoas sabem o que devem fazer. Percebe? Só castiga, só existe toda essa estrutura de, enfim, toda essa loucura no qual a gente vive, porque as pessoas não entendem, né? Se não entende, precisa existir uma forma de limitação. E aí essa forma de limitação, né, faz com que exista um determinado controle para que flua de forma harmônica, senão desarmoniza todo o sistema. E aonde as pessoas prendem mais o processo de controle? Sexo, percebe? Porque comida, né, se falta comida, é uma estrutura básica. Agora, o sexo, existe uma relação, né, diferente da comida, no qual precisa de um controle extremo. Por isso que as religiões, toda a estrutura cultural nossa se envolve prendendo e reprimindo o desejo sexual. Porque se descontrola completamente, é mil mariposas se queimando todos os dias, né, e morrendo e por livre e espontânea vontade. E aí a parte do texto continua e fala assim, a mariposa sofre de confusão mental. Olha, gente, que coisa, né? Se você a gente pensar, né, é exatamente nossa existência. Tudo que a gente faz nesse aspecto de loucura, uma pessoa mata a outra, enfim, toda essa desarmonia gerada é porque a pessoa tem confusão mental. Ela não tem capacidade de discernimento. Por isso as estruturas, né, é, do yoga em si, que a gente está falando do yoga porque é o yoga, mas todas essas escrituras, elas conduzem o ser humano para um aspecto de autoconhecimento, de autorrealização, de desenvolvimento de consciência, de discernimento. Essa é a base de toda a nossa busca, desenvolver capacidade de discernimento, senão a gente vai estar preso numa confusão mental. Essa confusão mental faz com que a gente gere inúmeras ações como a mariposa. Então, para que eu conquiste uma casa, percebe o nosso ambiente de trabalho, o meu, graças a Deus, não é mais esse, mas o ambiente que eu vivia na comunicação e muito da gente, muitos de nós aqui, ainda convive. O que é um ambiente de trabalho, se não um ambiente de absoluta confusão mental? Sem discernimento, onde as pessoas querem sobrepor as outras, onde um quer derrubar o outro por uma questão básica de acreditar que se eu pegar o cargo, ou o emprego, ou enfim, ou se eu tirar aquela pessoa da minha frente, eu tenho mais capacidade de me autoafirmar na existência e satisfazer alguns desejos que eu criei na minha cabeça que é necessário. É muito louco isso, né? E aí eu não tenho o que ele coloca ali no texto, como entre aspas até, a qualidade lúcida da natureza. Eu não consigo observar a natureza de forma clara e objetiva. Eu consigo enxergar a natureza de forma confusa, assim como a mariposa. E aí eu me mato, né, voluntariamente, e aí não mato os outros, né? Ah, exatamente nesse texto que eu não lembrava onde estava falando. Há dois aspectos da inteligência, que é chamado no yoga de buddhi, que é chamado de boga e viveka. Né? Boga é esse aspecto do prazer, né? Onde eu crio prazer para satisfazer todo esse princípio existencial. E viveka é o compreender perfeitamente essa existência e o discernimento. Então, percebe que existe uma estrutura de prática, né, dentro dessa visão que a gente está vendo, que ela é muito óbvia. Primeiro, eu preciso ter meu corpo são, né? Porque toda a estrutura de tudo que a gente está fazendo ela é fundamentada no nosso corpo. Então, por isso, alimentação, por isso os asanas, por isso pranayama, por isso toda a prática física, porque o corpo é o suporte, é o carro para a viagem. Se o carro está ruim, acabou a viagem. Então, depois disso, eu preciso me aprofundar, né, na questão do desenvolvimento de uma compreensão, de uma qualidade de discernimento. Como é que eu gero isso? Diminuindo o fluxo mental, diminuindo a flutuação mental que cria todos esses princípios de desejo e prazer. E eu acredito nisso. Então, não sei se vocês percebem, né, mas desde quando a gente começou a prática, desde quando a gente começou a caminhar com qualquer prática que seja, veja bem que eu estou colocando a prática do yoga porque é yoga aqui, deve ter inúmeros caminhos também que são tão bons quanto, mas enfim, desde quando a gente começou essa prática de yoga, percebe que naturalmente vai conduzindo a mente a se acalmar, né, diminuir o fluxo mental, a desenvolver mais um aspecto de discernimento. Esse discernimento vai desenvolvendo compreensões sobre a vida e a gente vai saindo de uma imaturidade presa em prazer e absoluto entrega como a mariposa, né, para uma compreensão
uma qualidade, essa frase eu acho muito bonita, uma qualidade lúcida da natureza, de como funciona. E o instrumento que a gente usa, né, para tudo isso é a mente. Né? Então, é necessário utilizar a mente, que busca o prazer que está na sala das instruções. Esse é o grande ponto humano, né? O bom ponto da existência. Por quê? Porque o instrumento que eu uso para desenvolver o prazer é o mesmo instrumento que eu uso para desenvolver o discernimento, que é a mente. Aonde eu preciso atuar? Primeiro, controlando meus sentidos. Isso é chamado no yoga de pratyahara, né? Que é a metáfora lá do cavalo da carruagem. Cavalo é o sentido, rédea é a mente, cocheira é a inteligência. A inteligência segura a rédea, que puxa os cavalos e coloca eles em ordem, que são os sentidos. Se eu não controlo meus sentidos, eu não consigo controlar a minha mente. E a minha mente, então, escorrega para o lado de boga, né? Que é prazer. Se eu seguro meus sentidos, eu consigo trazer para o lado de viveka, que é o discernimento. Só que a forma como utiliza esse sistema de controle de boga, prazer, viveka, discernimento, que vai variar muito, aonde vão acontecer aqueles casos na Índia do cara ficar 17 anos com o braço levantado, do cara ficar 12 anos com um pé só. Por quê? Dessa forma ele consegue controlar o sistema de prazer. Sem julgar se é certo ou errado, é a forma como ele encontrou. Então tem um cidadão lá, que até tem um documentário, ele fica 12 anos com um pé só, o professor de Vrikshasa, né? Um pé e apoiado no pé só. Por quê? Porque com um pé só, ele parado, ele controla o sistema de boga, de prazer. E aí puxa a mente dele toda para um sistema de consciência. É a forma que ele encontrou, né? Enfim. Agora, tem inúmeras outras formas que vão. Não sei se vocês lembram do filme lá daquele cara, meu Deus, do Inferno. Aí tem uma série de filmes, tem Inferno, tem que é feito em Paris, que é feito não sei o quê. Enfim, tem um dos O filmes Dan lá. Brown, Código da Vinci. Isso, Código da Vinci, exatamente. Que tem um dos filmes que tem o pessoal da Opus Dei que usa silício, né? Silício é aquela coisa que coloca na coxa e fura a coxa e fica sentindo dor. Essas formas, né, de gerar de gerador, de gerar essa coisa da matéria, é justamente para que a mente não fique presa no aspecto de prazer. Então, aí volta de novo a sala da instrução ser o grande perigo. Porque entendeu isso, entendeu. Então, eu tenho que controlar o meu prazer. Como é que eu controlo o meu prazer? Eu vou lá e prendo minha perna com silêncio. Coloco alguma coisa que gere muita dor para que eu não consiga gerar prazer. Percebe? É um nível ainda muito ignorante da compreensão do aspecto de controle. Agora, não tem como controlar, aí cada um é um, não dá para julgar o que é melhor e o que é pior. Mas é só para entender por que são feitas essas austeridades tão profundas, né, e a gente às vezes não consegue entender, acha que a pessoa é completamente louca. Pelo contrário, ela está usando de um artifício extremo para exatamente esses dois aspectos. Né? Existe prazer, existe viver. Ou eu sou uma mariposa e vou lá e me queimo, em vários sentidos, ou eu controlo isso. É como controlar. A forma mais, na minha opinião, mais razoável de controle é trabalhar profundamente o aspecto mental, né? Conseguir o máximo possível domar a mente como um cachorro. E quanto mais a sua mente está sob controle, mais todos esses aspectos se controlam e mais fácil de gerar o discernimento. Mesmo assim, é uma prática diária, contínua e é um esforço, né? Não tem como. Largou mão quando você vê, está entregue. É muito comum, né? Você está indo num caminho, estruturando, você começa a sentir esse princípio de estabilidade, né? É fácil você entrar no ambiente, quando você vê isso que a gente tem trabalhado nas práticas essas 2 últimas semanas, né? E a gente entra no ambiente de uma forma sutil, você não percebe, mas quando vê, te puxa para um lado absolutamente desequilibrado, né? Você começa a se comparar, começa a gerar todo o princípio de ciúmes, né? Inveja, que é um dos grandes efeitos tóxicos, né? Do nosso aspecto mental, né? Quando a gente começa a se comparar com outras pessoas, começa querer ser outra coisa e vem toda essa força de prazer, de boga, né, na nossa existência, e aí a gente começa a achar que está tudo errado, e aí vem os princípios de depressão e todos os transtornos que a gente gera, porque existe uma desconexão profunda, né? Ah, eu estou vindo para cá, mas na verdade eu quero ir para lá. E aí, essas duas, sempre quando a gente estiver num processo de confusão, lembra da mariposa e lembra desses dois extremos. Se você está de um lado prazer, do outro lado consciência, né? Para onde está pesando mais? E aí percebe que a alimentação, toda a prática, ela está estruturando esse pêndulo, né? Para onde está indo um lado ou o outro.
Então, ele finaliza essa questão da mariposa, né? Quando a gente está preso aos desejos, é vedado a capacidade de ver a realidade. Então, se eu quero alguma coisa, estou preso naquele prazer profundo, eu quero realizar aquilo de qualquer forma, eu perco a capacidade de analisar com calma e analisar com discernimento a compreensão da realidade, né? A frase, eu perco a qualidade lúcida de observar a natureza. E aí a confusão surge, né? Ao identificar erradamente outra frase muito legal. Identifica-se erroneamente nome, objeto e ideia. Tudo que eu vejo no mundo, só terminar e eu vou falar sobre isso, um com o outro, né? Da perfeita disciplina da distinção entre eles, obtém-se a compreensão dos sons de todas as criaturas. Isso é, obtém-se a percepção, a qualidade lúcida da natureza, obtém-se a sua existência pura. Por quê? Porque tudo que eu olho e tudo que eu sinto através dos meus sentidos, não só olho, tudo que eu recebo de informação através dos sentidos, eu coloco três aspectos sobre ele. Eu dou um nome, né? Eu constituo um objeto sobre aquilo e atribuo uma ideia. Então, eu estou olhando agora para minha frente para o computador. O computador tem um nome, computador, é um objeto, né, o formato que me diz que é um computador, e atribuo uma ideia sobre esse computador. Quando eu me identifico erroneamente sobre os três, né, eu gero uma confusão. Se computador, para mim, for a relação, se eu criar uma ideia qualquer sobre o computador, né, e ficar apegado sobre a ideia, e perder a frase que eu acho muito bacana, a qualidade lúcida da natureza, eu observar que não erroneamente não posso atribuir a ideia sobre o computador do que eu me coloco sobre ele, mas claramente o que é, né? É um nome, né? É um objeto e tem uma ideia sobre aquilo que eu estou colocando que me vale em determinado momento da minha vida. Agora, dependendo da forma como eu erroneamente crio uma confusão sobre isso, eu vou gerar um princípio profundo de incompreensão sobre a natureza pura das coisas. Eu vou ficar atribuindo, né? Eu dei o exemplo do computador, mas você pode dar vários outros exemplos, como dinheiro, como casa, né? Casa, para muita gente, passa a ser a estrutura fundamental da existência. Se a pessoa não tiver uma casa própria, ela não é feliz. Ela não tem. Quem casa quer casa. E começa toda uma estrutura ali de cultural que vai desenvolvendo um aspecto onde existe uma confusão entre nome, objeto e ideia. Né? Eu preciso morar, existe um objeto que me dá moradia, que eu chamo de casa. Quando eu tenho perfeita distinção sobre os três aspecto daquilo que eu observo, eu tenho uma compreensão profunda sobre a existência daquilo, para que serve e para que é. E aí não existe uma identificação ideológica, uma ideia que eu crio sobre aquilo e me apego, e aí me gera essas confusões. Então, a confusão surge exatamente quando eu não consigo identificar claramente. Né? A gente estava falando das energias básicas, de prazer, né? Comida, sexo. Então, qual é o nome? Comida. Qual é o objeto? Qualquer que seja arroz. E a ideia qual é? Nutrição. Percebe? Qual é a distinção clara entre eles? Eu preciso me nutrir, né? Eu preciso me nutrir de arroz, e a ideia, o nome que eu dei para isso é arroz. Agora, se eu achar que arroz tem que ser risoto no restaurante do lá do Alex Atala, eu vou pagar R$ 600 para comer arroz. E aí, se eu não tiver R$ 600 para comer arroz, eu sofro. Percebe a confusão clara? Quando gera essa confusão, erroneamente, né, de identificar a natureza pura das coisas, eu gero um profundo sofrimento e aí eu viro a mariposa e aí tá Mara, o demônio, né, onde eu tenho que trabalhar horrores, passar por cima de um monte de gente para conseguir R$ 600 para ir num restaurante comer arroz. Percebe? Porque eu não consegui identificar claramente os aspectos daquilo que eu estou observando e que estão gerando essa construção da existência. São 8h22. Se vocês quiserem fazer perguntas, porque aí a gente vai entrar agora num novo tema, né, que é quando ele contempla exatamente essa construção mental ininterrupta de prazer e desejo. Né, que aí a gente vai usar, inclusive, o mito de Durga para falar sobre essa contínua busca, né, incessante de criar um desejo, criar outro, criar outro, criar outro, criar outro, não para nunca. Podem falar, gente, fique à vontade. Ô Danilo, então, a partir dessas explicações aí, a gente refletindo, a gente vê por que que a humanidade está tão perdida, né? Sim.
né? E assim, você pensando aqui no Brasil, por exemplo, né? A violência Sim, toda, né? Assim, o caso lá do Rio de Janeiro, aquele do tal do Jairinho lá, que, né? é, exatamente. Fez com uma criança e outros casos, né? Você começa a refletir, né? O exemplo da mariposa ele é muito interessante, porque é exatamente o que você está falando. Na medida que eu tenho uma confusão, né, dos aspectos de clara, da qualidade lúcida da natureza, outra frase muito interessante que foi usada, eu vou gerar essas ações absolutamente confusas. Né? Por que uma pessoa faz isso que ela faz? Porque existe uma confusão profunda na compreensão do que é realmente que está acontecendo. E se a gente não gera uma prática, né, para gerar essa qualidade de discernimento, esses dois aspectos da existência, prazer e discernimento, ele é muito claro na existência, né? Quando você está caminhando para um lado, você perde a qualidade completa de ver as outras no discernimento. E aí até se justifica ações absolutamente sem nenhum cabimento, como é queimar uma mulher numa fogueira porque acha que ela é bruxa. Imagina. É O que faziam com os interessante. escravos, né? É. E aí, voltando ao tema nome, ideia e forma, né? Você pega uma forma, a pessoa que era negra, ela não era tida como ser humana, assim como os judeus, né? Assim como os japoneses eram vistos pelos americanos, né? É uma forma. Né? Você pega japonês é uma forma, negro é uma forma, e aí você atribui um nome, né? Que não é humano. E aí você gera uma ideia em cima daquilo, que ele serve para me servir, não serve para. Imagina, na medida que existe essa confusão, e não existe um discernimento claro sobre os aspectos que estão colocados, geram toda essa loucura, né? Essa confusão mental, no qual gera um princípio de desarmonia profundo, né? E aí, o que, que a experiência da vida vai trazendo? Né? A sala da instrução, como é colocada, né? Que é o grande problema, porque é a instrução que leva a isso, né? O conhecimento que leva a essa confusão, mas, de certa forma, ela é a nossa provação. Através dela, a gente vai desenvolvendo a capacidade de ir para a sabedoria para perceber claramente como funcionam as coisas, né? A natureza, essa frase é muito bonita, né? Essa natureza, a qualidade da natureza pura, né? Quando você percebe que não tem existência diferente, né? Aquela atribuição mental. Esse é o grande demônio da existência, que é chamado de Mara, que é atribuído a Maia, né? Maia é a ilusão. Uhum. É. Gente, perguntem, coloquem, fiquem à vontade. Vocês estão aí, né? Danilo, e é interessante. Será que eu estou falando besteira ou não, meu Deus do céu? Não, imagina. A gente vê os diferentes momentos que a humanidade, que o homem, em diferentes partes do mundo, está vivendo, né? Porque, por exemplo, para muita gente é inadmissível, por exemplo, o que está acontecendo lá no Afeganistão, Que loucura, né? não? Né? E, Que loucura. e eles ainda estão nesse processo, né? Pelo menos parece, né? Que a gente está, pode ser que seja até ególatra, né? É, Que que eu esteja falando, mas parece que nós já estamos, graças a Deus, num outro patamar, não é isso? De é, entendimento. é. Aparentemente sim, né? Mas é muito difícil julgar porque eu li um livro que chama Deus é Inocente, né, do Carlos Dornelles, que está na Globo. Esse livro é muito antigo. Foi da primeira guerra do Iraque, né, do pai do Bush. E ele estava no Iraque e ele fez um livro que fazia uma análise do que acontecia no Iraque, ele estava lá, e o que saía na mídia e chegava para a gente. É impressionante esse livro, porque a realidade que criam sobre o que acontece é Tem absolutamente isso, diferente da né? realidade que é lá. Então, de certa forma, pelo que a gente vê, é uma desconexão profunda, né, do que está acontecendo lá. Mas também saber exatamente o que a realidade está acontecendo lá e o que vem para a gente também é outra conversa completamente diferente. É muito louco isso, né? Porque existe uma estrutura de domínio da mídia. Ele, inclusive, cita as palavras que tinham que ser Os colocadas, interesses, né? os interesses profundos, econômicos e, enfim, né? Que a gente está envolvido do lado ocidental. Então, o que chega para a gente
talvez não seja nem 10% que seja a realidade, na forma como se conduz, porque, inclusive, existe um outro momento que eu não lembro qual agora, que mostrava como os Estados Unidos lidou nas guerras, né? Então, existia um conjunto de diretores de Hollywood e tal, tramando histórias para serem contadas, né, da forma mais que os nazistas também usaram, essa estrutura de propaganda. Então, o que acontece? A forma como você conduz a edição de imagens, a narrativa de como é feito, cria uma história absolutamente diferente da realidade, né? Então é difícil de... Essa cena que mostra do aeroporto, as pessoas entrando no avião e pulando, caindo do avião, é uma coisa tão absurda, né? Mas até que ponto o realmente o que está acontecendo ou é uma linguagem que estão usando para passar e a gente acredita, né? Porque a gente acredita naquilo que a gente vê. É difícil, né, fazer uma análise. Porque pode ser realmente que é uma desconexão profunda desse povo de lá, mas pode ser também que existe uma forma que eles estão passando para a gente que não é realidade, né? Não é exatamente a Danilo, realidade. por todo que da história que a gente vê e já viveu, o que eu percebo é que a humanidade vive num looping, né? É um looping constante. Eu acho que a gente não conseguiu ainda sair dessa sala e não sei quando ir para a sabedoria, mas há uma parte que parece que vai haver um entendimento, aí volta tudo às atrocidades, ou elas são mais evidentes, daí vem os direitos humanos, ou alguma outra ideia humanitária, alguma coisa assim, volta a estar um pouco melhor e vai no looping de novo. É um ciclo vicioso que era Mas muitos talvez anos, esse looping ele seja meio que espiral, né? Porque algumas Isso. coisas não voltam, tipo o Holocausto, né? Dificilmente a gente vai ter um Holocausto de novo, talvez, não vai saber. Mas a questão da escravidão, a questão das bruxas da Inquisição, são momentos tão marcantes de uma ignorância humana tão profunda que volta, mas já volta menos, já volta um pouco mais para cima, né? Como a própria reconhecimento das mulheres, né? Você pegar as mulheres há 100 anos atrás, é um absurdo também como se viam, né? E a própria conquista desse movimento das mulheres mesmo, já vai fazendo com que esse looping ele seja meio que espiral, devagar, mas a gente está alcançando uma forma diferente de viver a vida, né? Talvez, né? Agora, a questão da natureza, esse é um problema gravíssimo que a gente, eu acho que não caiu a ficha ainda não, que um dia vai acabar a água e está muito perto, e enfim, né, todos os recursos vão acabar. Esse é um caso mais grave, né? Cuidado, né, com o planeta. Hoje, eu não sei se foi hoje, um dia desse, eu li uma africana dizendo assim que perguntaram para ela, fizeram um comentário, né? Você é descendente de escravos, né? E aí ela responde, não, eu sou descendente de seres humanos que escravizaram outros seres humanos. Lindo isso aí. Então, Sábio, né? esse é um comentário que a gente não ouviria isso há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Que existe, né, esse movimento, inclusive agora atual, que falam que é mimimi e que está muito chato o mundo, e que porque as pessoas estão começando a compreender que fazer piada com racismo, né, não é engraçado. É engraçado para quem não é, para quem está vivendo a situação, não é. Ah, mas não pode falar nada hoje em dia. Não por pode mal, falar, né? Pois é. E as pessoas julgam, falam, como é que fala? Que a termo que usa é Politicamente correto. politicamente correto, exatamente. Agora tem que ser tudo politicamente. É claro que tem que ser, gente. Imagina você fazer piada com uma pessoa que é negra e dar risada na cara dela e tá tudo certo. Não tá tudo certo. Então, Natália, eu até acho que esse ciclo ele vai aos pouquinhos, né, modificando, com dificuldade, porque existe um movimento que vai e volta realmente, né? Em toda ação existe uma reação contrária, essa questão da direita, desse movimento de direita no mundo. Existe uma reação para um lado, existe uma reação contrária. Mas eu acho que aos poucos, né, essa tensão de forças, ela vai empurrando a gente um pouco mais para a consciência, né? Porque eu avanço é acredito. muito lento, né? É lento, mas eu acredito que a gente mesmo, né? alcançou um nível de compreensão. Agora, o que eu acho muito louco é que isso que a gente está conversando aqui são fundamentados em escritura de milhares de anos, né?
Não existe ninguém, nenhum pensador agora, né, falando algo absolutamente novo. Todas essas estruturas filosóficas são fundamentadas em escrituras muito antigas, que dá esse caráter que a da tradição védica fala, né, que num determinado momento se escreveu porque o ser humano ia perder a capacidade de compreender, né, e a gente agora está começando a compreender aquilo que foi escrito há milhares de anos Foi dito, atrás, através da experiência, que não tem outra forma, né. Falar não adianta, tem que aprender, que é esse movimento que é colocado como o nome de Era de Peixes e Era de Aquário. A Era de Peixes era estudar tudo isso, escrever tudo isso, todo mundo falar. Agora é fazer, né? Agora a religião nossa é ação, não é mais ir na missa domingo e matar a pessoa na segunda, bater na mulher na terça e ir na missa no sábado, percebe? A estrutura nossa era essa. Alguém chegava no domingo e falava assim: ah, você tem que fazer isso, Deus toma hóstia, faz não sei o quê. Que lindo. Chegava na sua casa, batia no filho, batia na esposa, traía, fazia um monte de bobagem durante a semana e domingo ia rezar. Acabou isso, né? Acabou essa estrutura de que nos prendia uma ilusão. Agora você tem que ser aquilo que você fala, de certa forma, né? Isso em todos os campos, né? Se a gente pegar a educação, está passando por um processo profundo de reestruturar, tudo está reestruturando. Mas um ponto, Natália, que eu acho também que está acontecendo, é que existe um vislumbre de que já era muita coisa, mas não existe nada que substituiu ainda. Um dos pontos é os sistemas nossos existenciais. O capitalismo é ruim, o comunismo é ruim, tudo é ruim, mas o que é bom? Qual é o que a gente vislumbra como um novo sistema? Não tem. Ainda vai ser criado, né? Ainda vai ser criado, né? Como o sistema educacional, né? Se a gente perceber, o sistema educacional é totalmente errônea a forma como é, mas existe outro? Ainda não. Então acaba forçosamente a gente ficando preso, né? A essa que aos poucos acho que esses nós vão se desatando de alguma forma, né? Na medida que as pessoas vão desenvolvendo a capacidade de discernimento, né? Esse é um ponto fundamental. E aí existe uma força contrária muito grande de quem domina o sistema como está e se dá bem nele, de não deixar com que as pessoas desenvolvam consciência, né? E aí veio a questão da educação, da alimentação básica, todo esse conjunto de coisas no qual não interessam para algumas pessoas que estão se dando bem do jeito que está, né? De alguma forma. Mas é bacana, né? Porque a gente pega um texto de milhares de anos, né, da estrutura tibetana, budista, em forma diversas, mas que elevam a discussão para vários pontos absolutamente contemporâneos, né? O que a gente está falando agora é da nossa vida agora, com base num texto de milhares de anos atrás. É muito bonito, né? Isso, essa possibilidade que a gente tem, né? Muito bom. Gente, tranquilo? Alguma colocação, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar? Tudo certo. Fala, Richard, você que entrou com a sua imagem e agora entrou com todo... Não, falar que tá tudo certo. Para pensar bastante a respeito de tudo, né? Que foi conversado. Então é isso, gente. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Se não, pensar bastante na responsabilidade que a gente tem de ampliar a nossa concepção do mundo, né? Nem fale. Mas o que eu acho bacana, sabe, Dani, né? Que assim, o caminhar, o meu, pelo menos, né? É assim, é lento, mas a gente vai vendo as pequenas mudanças na vida da gente, né? Às vezes a gente pensa uma coisa e na mesma hora a gente vai, mas não é para fazer desse jeito. A gente mesmo se retrai, pensa, e a caminhada, eu acho que é assim mesmo, é difícil mesmo, né? Para a gente aprender. É um sistema de crença de tantos anos, de tanto tempo e tão forte. É impregnado na nossa existência. A gente tem que ficar alerta 48 horas por dia para a gente não cair nos arremedos, né? É essa questão da mariposa, né? Sempre lembrar dela, né? Quando a gente estiver indo para a luz se queimar, lembra que assim, nossa, é quente e vai doer.
Quantas vezes eu estou sendo mariposa na vida, né? A gente vê isso com alimentação, né? É impressionante como a alimentação, que é o poder maior de desejo, né? A gente olha uma determinada coisa, sabe que aquilo vai nos fazer mal, sabe que aquilo não deve ser comido, mas fala, eu mereço, eu mereço. Olha a palavra que a gente usa ainda, gente. Eu mereço. Eu vou fazer isso porque eu mereço. E aí vai lá e come uma coisa absolutamente nociva para a saúde, porque cria-se uma ideia de merecimento e que eu posso fazer aquilo, muito louco. É a mariposa, né? Ela fecha o olho e fala, eu mereço, e vai na luz, aí se mata. Quase pronto. Mereci, tá aí. Louco. Danilo, Verdade. eu lembrei de uma coisa que agora, não sou muito de falar, não, eu gosto muito de escrever. Daqui a pouco eu vou escrever sobre mariposa. Me marca Mas no eu tempo. lembrei aqui de uma coisa que é pena que a gente não consegue ajudar uma mariposa, né? Porque às vezes ela está na nossa frente e a gente não percebe que ela está correndo em torno da luz e não tem volta. Eu digo isso porque eu acho que eu conheci uma mariposa. Agora você contando essa história, essa definição. A gente não consegue perceber que a pessoa está se jogando na luz, né? Que ela está ali correndo esse risco todo. Geralmente são pessoas outras pessoas fazem outros conceitos. Não, é uma burrice, é uma coisa, mas não é. Em qualquer fase da vida, você pode mudar de sala, né? Na verdade, a gente, na Mais ou menos maioria isso? da existência, a gente está na sala da ignorância, né? A sala da instrução, a gente põe o pezinho lá e já se apega nela profundamente. A sala da sabedoria está um pouco distante, talvez, né, da nossa existência. Porque no Demora um final, pouco. Nádia, se você pegar, nós somos a mariposa. A quantidade de coisa que a gente Nós faz somos, né? fundamentada na busca de Eu acho que por desejo, isso que uma não reconhece a outra, né? por isso que a gente não Acho consegue que ajudar. não, essa Porque, não na é. Essa é verdade, uma muito a gente... inteligente, ela foi bem criada, tudo, ela não será uma mariposa. Eu acho que, não, eu tô falando isso porque hoje eu falo com tranquilidade. Mas a gente pensa assim, vocês que são jovens aí, eu vou fazer 63 anos. Então a gente pensa assim, se você tem um filho, você fala, não será uma mariposa. Eu criei inteligente, eu dei faculdade, eu ajudei a fazer tudo, eu sou uma mãe legal. E aí o filho vai e se joga na luz, né? Eu estava pensando aqui, a gente não reconhece uma mariposa, né? A gente é também um pouquinho, Pois é, mas por isso a que a gente gente não não consegue, reconhece, talvez. a Eu acho gente não consegue perceber que ela está bem na nossa frente. Mas essa é Isso, não falei acho que é uma besteira, não, né? metáfora bem interessante para a gente colocar na cabeça, né? E o quanto a gente está se Eu não falei julgando bobagem, ali. não, né? Não é, gente, você nunca fala Não bobagem, falei né? bobagem, não. E Não, aí, porque imagina... eu pensei nisso agora, né, em várias fases da vida da gente, mas eu pensei nisso, na minha filha, que você nunca imagina que uma pessoa vai fazer uma coisa e pá, ela vai lá, se joga. Se joga, não tem volta, e não tem ajuda, e não tem o quê. É uma coisa para a gente pensar mesmo, não? A gente não é nada. Hoje isso, uma gente. noite longa, viu? De reflexões. A Nádia tem mania, por quê? Porque depois a Nádia vai de madrugada escrever uma crônica e eu começo a lembrar aqui. Aí amanhã a gente lê. Lendo Na nos segunda próximos que livros vem, escrevendo. a gente vai falar sobre exatamente o mito de Durga, que é a representação dessa estrutura contínua da gente buscar desejo e ficar gerando desejo, gera outro, gera outro, gera outro, sem ir no princípio da raiz, né? A gente fica sempre criando um e se mantendo nisso. E é muito lindo, né? Porque para cada um desses problemas humanos profundos, né, existe uma estrutura de história, de mitos, né, para nos fazer entender, mas a gente vai entender só na hora que é possível entender, na verdade, né? É isso mesmo. Gente, uma boa noite para vocês. Amanhã a gente tem uma prática de combate à tristeza. Quem puder fazer e quiser sair de um aspecto triste, amanhã é a prática para isso. Bastante respiração. A medicina chinesa trabalha muito isso, né? Respiração ligada à tristeza, à alegria, que é o que a gente vai fazer amanhã. Hatha Yoga.
Mais alguma coisa, Amanhã. gente? Quer colocar alguma questão? Tudo certo. Então eu vou Certo. encerrar a Amanhã gravação nos aqui, se vemos, alguém quiser se Deus Boa quiser. Boa noite para noite. todo mundo. colocação, boa Boa noite.